Tudo bom, meus amigos? Estamos aqui para o 15º programa Ciência e Vida e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante, que é as tendências que a gente está enxergando para o próximo ano, 2025. E nós temos a honra de ter como debatedor, como colega na construção desse conceito, do Adriano Alves de Oliveira, digníssimo dono, sócio, fundador da TV Mon. Prazer estar aqui, Aristeu. Sem dúvida. Tu não precisa te apresentar, né? Não, Mas, não. assim, então, assim, eu fiz uma reflexão sobre as tendências que estão acontecendo, e nós temos alguns tipos de tendência que são aquelas, chama-se as macro tendências, que estão acontecendo no mundo inteiro, que é aquecimento global, por exemplo. Que impactam em todos, né? Que vão impactar em todos, a questão da educação, envolvendo o trabalho, a educação para esse momento digital, mundo novo que a gente tem. Tem questões ligadas ao envelhecimento, à longevidade, tem questões ligadas à própria visão agora do Trump, o Putin, o Xi Jinping, o que vai acontecer com o mundo, e tem questões muito nossas, né? Então, como é que vai transcorrer os dois programas, este e o próximo? Nós vamos começar com algumas tendências, vamos debater, vamos ver o impacto que isso causa, quais são as causas e quais são os efeitos que ela gera, e vamos buscar levantar alternativas de trabalho, alternativas de ações para a nossa comunidade, tá? Então eu queria começar com aquecimento global, crise climática, tá? Esse aqui é um fato importantíssimo para nós gaúchos, e não só para o Brasil como um todo, mas as crises climáticas, elas vão acontecer. Eu já fiz alguns estudos, não sou especialista na área, mas busquei informações, e nós temos uma projeção até o final do século, ou seja, de aumento gradual desses efeitos climáticos aqui no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então, o norte vai cada vez aquecer mais e o sul vai cada vez, digamos, ter mais chuvas e deslizamentos e variações de temperatura. Então, assim, ela veio para ficar. E se ela veio para ficar, existe uma cultura no Brasil de cultura de prevenção. Não existe essa cultura de prevenção, né? E o fato que eu tenho, e vocês podem constatar, é que boa parte das empresas que foram atingidas, das residências que foram atingidas, tanto pela enchente aqui, e também pela questão dos deslizamentos, né? Sempre que possível, é claro que o deslizamento foi muito mais forte, ele eliminou regiões, bairros inteiros, elas estão sendo reerguidas do mesmo jeito, com pequenas melhorias, né? O portão melhora, bota uma vedação diferente, mas... E aí o Adriano me trouxe agora, que ontem teve um programa aqui, onde um especialista quer falar sobre o assunto. Sim. No entanto, gostaria de dar um pitaco inicial, antes de entrarmos na questão das enchentes, né, na questão do aquecimento global, né? A informação que se tem é que a temperatura está 2 graus a mais do que sempre esteve, né? Uhum. Isso acaba trazendo consequências enormes na questão das geleiras, né, que vão derretendo, e efeitos climáticos assim impressionantes, né? Mas o que me chama a atenção, antes de nós entrarmos na questão das enchentes, Aristeu, é que é sabido que os agentes poluentes, como as grandes indústrias, os combustíveis fósseis, são os principais responsáveis pelo aquecimento global, né? Isso é sabido e não se faz nada contra. Não. Por causa do poder da indústria, né? Então, por exemplo, por que os carros elétricos ou os carros a álcool não estão aí com maior produtividade? Porque há um interesse da manutenção do status quo, da venda de veículos com combustível fóssil. Então a gente acaba pensando, cara, a gente sabe o que está acontecendo, mas não se ataca a causa, né? Vamos fazer assim, tá? Esse é um assunto bem macro mesmo. Sim. E a questão, assim, em primeiro lugar, eu gostaria de separar a questão do aquecimento global, da causa do aquecimento global, que tem a ver com os nossos hábitos de consumo. Uhum. Por exemplo, quando eu e tu éramos pequenos, a gente ganhava um presente de Natal. E geralmente era de madeira, alguma Exato. Coisa assim.
Hoje em dia, as crianças, devido ao plástico e tal, elas ganham 30 presentes. 2, pode ser 1,99, mas assim, é uma enxurrada de plástico de consumo. Então é um momento nosso de consumismo. E aqui eu tenho uma coisa a dizer, quando nós éramos criança também, a gente usava o guides, o tênis, até gastar. Até o que chute, né? Até o que chute, até gastar, quando ele começava a ficar... Isso não era uma questão de ser pobre ou não, era uma questão de que todo mundo fazia assim, a gente usava até gastar. Até hoje, eu senti que o meu pé embaixo começa a ficar sensível. Tá tocando no asfalto. Sim, então anota, não é só e a gente vai fazer talvez um parênteses meio grande aqui. Na realidade, a gente tem um hábito, uma cultura de consumo. E essa cultura de consumo, ela implica nesse excesso de gasto. Então tem uma indústria, quando eu digo indústria, é comércio, serviços, porque tudo é uma cadeia, né? Tu compra alimento, tudo é a mesma cadeia. A gente tem uma lógica de consumir mais, jogar muita coisa fora, né? O nosso resíduo cada vez os lixos nossos residenciais estão cada vez maiores, e isso impacta lá em cima, porque cada vez que eu uso um carro, ou que eu compro um produto, ou que eu faço alguma coisa, eu estou extraindo da natureza uma matéria-prima que depois ela é jogada fora. E então, assim, como é que tu vê que isso é possível para uma comunidade se proteger disso aí, começar a trabalhar com isso? Isso que eu acabei de dizer, assim, falta consciência, né? A gente sabe, mas talvez não tenha um entendimento do grande grupo, né, de que essas questões de combustível, de indústrias jogando fumaça, de comprar brinquedos de plástico em excesso, tem uma consequência lá no final, né? Sim. Então, se sabe, mas isso não vai me acontecer agora, vai acontecer lá no futuro. Então, na minha visão, é isso, né, Oristeu, que as pessoas, a grande maioria, não tem uma ideia da consequência exata que traz isso, né? E vamos trazer essa mesma falta de consciência com a questão... A tua pergunta é excelente, né? Como a gente mudar esse hábito? Tá, depois eu faço uma sugestão, mas assim, a outra questão é assim, já que eu não tenho essa consciência, Adriano... Não tem. Nós não temos. Não temos consciência. Não temos consciência de prevenção. Não. A gente usa e abusa e joga fora. A nossa consciência é pegar, não vai acontecer estragar, nada. Não vai acontecer nada, e se acontecer vai ser daqui a 100 anos, eu estou morto, então não tem problema. Então a gente não tem essa consciência de prevenção. Como é que tu vê em relação ao reposicionamento das pessoas nessas enchentes? Porque fica todo mundo reclamando do governo, que o governo não ajuda, que o governo não... E aí eu não estou entrando em partido, nada. Seja qual for o governo, ele está sendo acusado de não repor. Isso. E aí tem uma questão forte, é que nós estamos mais frágeis para as próximas enchentes. Então, elas vão acontecer e vão gerar maiores impactos ainda. Nós não fizemos diques, isso é uma tendência, nós estamos reconstruindo de maneira muito devagar, com as mesmas tecnologias, nós não estamos trabalhando a prevenção. Então a gente simplesmente, vamos dizer assim, secou a casa, limpou, botou os móveis e seguiu morando, achando que não ia acontecer mais, daqui a 80 anos vai acontecer de novo. Não é o que vai acontecer. O que vai acontecer é que em 2025 ou 2026 nós vamos ter novas enchentes que vão ser tão ou mais nefastas, destruidoras do que essa. Eu gostaria de reforçar isso que eu estou dizendo, porque recentemente esteve aqui em Montenegro, onde a gente grava o programa, é a cidade de Montenegro, né? E teve um especialista em hidrologia, professor da Unicinos, e ele disse isso, né? As próximas enchentes serão tão grandes ou até maiores do que essa última que tivemos em maio. Exatamente. E muita gente não acredita nisso, né? Não, a maioria não acredita. Tu acha que está sendo catastrófico, está exagerando, né? Mas isso é que dizem os especialistas, né? Que as próximas enchentes que vierem vão ser tão grandes quanto aquela de maio. Então, assim, aí eu te coloco outra pergunta. Já que uma das tendências que a gente tem no mundo inteiro, e no Brasil principalmente, é o descrédito da ação política dos governantes. Sim. Nós não acreditamos mais que os governantes vão ser capazes... A gente continua pedindo, enchendo o saco, mas a gente não acredita mais no vereador, no deputado, no senador. A gente simplesmente
Bom, já que estão lá, estão fazendo o que estão fazendo, né? E a gente mas não acredita que eles sejam capazes de gerar essas melhorias. Como é que tu enxerga, como que uma comunidade deve trabalhar com isso? Bom, essa é uma questão muito complexa, né? E a gente aqui na TV Mon, a gente debate muito esse assunto, né? De questão de maximização de enchentes e tal. Eu vejo um problema sério que está acontecendo, que é a interferência do setor imobiliário, né? O setor imobiliário, muitas vezes, ele está infiltrado em conselhos, tem interesses de expandir as suas ações, de fazer loteamentos em áreas que não deveria. A prefeitura, daí no caso, faz o loteamento lá no Quinto dos Infernos. A prefeitura tem que levar toda a estrutura de saneamento para lá. Então é um problema a mais que se cria para a prefeitura. Então eu acho assim, ó, na minha visão, essa questão do setor imobiliário de lucrar, sem muitas vezes estar preocupado com a questão ambiental, eu acho que é um problema que se enfrenta em todos os municípios do Brasil, né? Sim. E como é que tu acha que a gente pode resolver essa questão? Sem envolver o poder público. Como já te disse, ele não tem crédito. E aí a saída que estão tomando são as instituições, as associações, as entidades se reunirem com a participação de políticos, mas de forma minoritária. Por exemplo, a associação do Vale do Caí, ela é majoritariamente política. Ela é majoritariamente política, então as decisões são sempre pró-governo, e isso não é o bom. Isso que você está falando é muito correto, né? Porque eu não estou falando no caso de Montenegro, estou falando de uma forma genérica, não estou dizendo que são sempre assim. Uma forma genérica, né? Muitas vezes os conselhos municipais, eles têm a grande maioria de entes das prefeituras, né? Então o conselho municipal acaba não sendo uma representatividade exata da comunidade. Então isso que tu falaste é muito perfeito, né? As entidades da sociedade civil devem ter um papel maior nessa questão de cobrança e de ter uma participação maior, né? É que assim, isso é um problema técnico, não é um problema político. Não é um eleito pelo povo que tem a competência para deliberar, pensar, projetar. Então são questões técnicas, e os técnicos geralmente são deixados em minoria, ou na hora H eles não são levados em conta. Então são questões técnicas. Existe a associação do Vale do Caí, do Vale dos Sinos e tal. O que esses caras, eu digo caras tecnicamente, assim, essas pessoas, que projetos que eles têm, né? Agora a questão da ameaça dos cítricos, o greening, tá? É uma questão técnica também, uma questão de como que eu vou fazer para evitar que os nossos, né, pomares todos aí sejam devastados. É uma questão técnica. Então, o político entra, mas numa condição de aprendizagem, de minoritária, de escutar e ajudar a escolher a melhor alternativa. Então, esse que é o problema, né? Muitas vezes os mandatários não querem escutar o técnico. Eles não escutam. Porque vai de encontro ao planejamento que os caras têm, né? E muitas vezes tem outros interesses, tem indústrias, empresas por trás, né? E o cara que está com uma boa vontade de solucionar o caso, ele acaba sendo visto como um cara que não está contribuindo para o processo, mas na verdade ele teria que ser ouvido, né? E aqui tem uma outra tendência que entra no mundo inteiro, é uma liderança reinventada. Uma tendência macro que existe, que as nossas lideranças têm que ser reinventadas. Pega, por exemplo, um prefeito, um governador, agora prefeitos e tal, que foram reeleitos. Eles tiveram 4 anos. O que eles aprenderam, o que eles se reinventaram para fazer diferente nos próximos 4 anos? Se fizer essa pergunta, é crítica, mas eles não vão fazer nada diferente, eles vão continuar na mesma balada. Eu tenho amigos que têm 2 posições divergentes em relação à reeleição, né? Tem aqueles que acham que o prefeito ele tem que ser reeleito para poder fazer mais, porque os primeiros 2 anos é pagar contas, ajustar o processo, e aí tem o 3º e o 4º ano, que são de obras, e aí teria um segundo mandato, para aí sim começar a fazer o planejamento que ele tinha feito lá e botar isso em prática, né? Outros, no entanto, acham que a reeleição não é benéfica, porque
o prefeito acaba se acomodando, o prefeito, o governador, o presidente, acaba se acomodando e não faz o que estava previsto. Então, são duas vertentes bem diferentes na questão da reeleição. E muito se já falou nisso, nessa questão de reeleição, já teve plebiscito, se tem reeleição, ou passa um governante para 5 anos, e nunca saiu do patamar que estamos hoje. Bom, mas vamos voltar assim, para a nossa questão. Montenegro, crise climática, Montenegro, qualquer região do estado, porque o nosso foco aqui é bem Rio Grande do Sul, né? Isso. Qualquer cidade que tenha sofrido ou deslizamento e tal, como é que ela pode agir? Resposta: só com entidades que busquem ajudas técnicas de universidades, mas de pessoas que são técnicas, construindo projetos que tenham uma visão de longo prazo. Longo prazo eu não vou dizer, mas médio prazo pelo menos, para que as coisas possam já começar a ser elaboradas. Se eu vou passar por uma prefeitura, o que eles vão fazer? Tem que refazer o plano diretor. Quantos anos vão levar para fazer um plano diretor? Só para concluir assim. Então, a gente sempre faz projeto e planeja e vai replanejando, só que não se chega a um fim, porque daí vai para votação, ela é negada, tranca. Então, é uma questão técnica, uma questão de deliberou, fez, vai. Não tem que entrar essa questão, vamos dizer, mais burocrática, porque senão nós vamos estar em 2027 sofrendo enchentes piores e sem ter feito nada. Então tem que ter essa visão de longo prazo, visão disruptiva dos governantes. E eles têm que arcar com as consequências de, eventualmente, não serem reeleitos. Mas eles têm que deixar um legado para a comunidade, coisa que hoje não existe. A lei do plano diretor, ela prevê que isso, de uma forma geral, né, que o plano diretor tem que ser revisto em até 10 anos. Né? Então, a maioria dos municípios deixa, só daqui a 10 anos eu vou rever. Não, é em até 10 anos, não quer dizer que de ano em ano não pode ser revisto. Né? O de Montenegro, por exemplo, ele está sendo confeccionado desde 2017 e não chegou ainda a uma conclusão. Não, pessoal, assim, Desde 2017. A gente tem que rir, então, assim, por isso que governantes, governos, não são mais os elementos que vão mudar o nosso panorama. São as entidades, são lideranças civis, pode ser executiva, pode ser empresarial, mas são lideranças que têm essa visão para poder pensar fora da caixa e empurrar rapidamente essa questão. Mas eu vou te dar um outro exemplo aqui de Montenegro, né, que é a sede da TV Mão HD. Existe uma recomendação de 2018 do Ministério Público que nunca foi levado em conta. A recomendação do Ministério Público é que não sejam mais aprovadas edificações para fins de moradia em zonas de alagamento. Mas isso ninguém nunca levou em conta. Então, uma instituição como o Ministério Público faz uma recomendação dessas e não se leva em conta, para mostrar como a questão é grave, né? E aqui a gente chega numa outra tendência, que o mundo inteiro está cada vez menos sendo fiscalizado. Aquelas orientações, as regras, o que fazer... Fica tudo no campo teórico. Fica tudo no campo teórico e sai cada um fazendo. E eu sou velho já, tenho 69 anos, mas eu fui muitas vezes parado por fiscal de trânsito há 40 anos atrás do que ultimamente. Ultimamente faz, eu acho que mais de 15 anos que eu não sou parado em nenhuma blitz para verificar escapamento, pneu. Então, na realidade, assim, a fiscalização no nosso país, ela está sendo sucateada. De propósito, eu diria, porque eu vejo que existe uma má vontade na fiscalização. Politicamente, ela não é bem vista. Então, se eu não fiscalizo, as coisas... Quem não está afim de correr risco, sai lavrando, vai fazendo, até que um dia dá. Então, vamos tentando e tal. Então, tudo isso gera todas essas questões. Tu acha, então, que é de propósito que a fiscalização não é de propósito, é pensado. É pensado. Não, deixa assim, porque daí as coisas vão ficando. Então, assim, faz de conta que eu estou fazendo, mas fica sabendo que eu não vou fazer, não vou cobrar em relação a isso. Então, é uma coisa muito solta. Então, essas combinações que a gente está vivendo hoje é de uma sociedade doente, que tem uma palavra linda, é uma hipocrisia, nós temos uma palavra linda,
mas uma atuação terrível. Então, nota, a gente tem que trabalhar com essa consciência de dizer assim, não, o que eu estou fazendo para? Então, essas questões. Então, assim, se Montenegro não tiver alguém ou algumas pessoas que queiram tomar a frente disso, pode ser o nosso prefeito sem problema nenhum, mas ele tem que entrar com um jogo de cintura diferente, com uma visão diferente. Tu acha que uma iniciativa da comunidade, entidades, pessoas interessadas no progresso, em que as coisas mudem, né, pode ter um efeito? Pode ter um efeito. E aí tem uma outra coisa que se fala assim, né? Como que eu posso transformar... Pegar o exemplo de Gramado. Tá. Gramado era uma cidade da Serra Comum, como Canela, como São Francisco de Paula, Nova Petrópolis. E um prefeito, eu não sei quantos anos atrás, eu sou ruim de nome, de memória, resolveu começar a trabalhar essa questão de manutenção do estilo, de Gramado e tal, aquele estilo alemão, turismo e tal, e começou a promover. Hoje Gramado está super forte por causa dessa vocação que se criou. Qual é a vocação de uma cidade, de Montenegro? Então, qual seria essa vocação? E uma sugestão disse, não, a vocação de uma cidade, que pode ser de todas, é de se tornar um exemplo de sustentabilidade. Essa questão de qual que é a tendência do município e tal, no caso de Montenegro é uma questão muito polêmica, né? Porque a única coisa que se tem de fato é que Montenegro é o maior produtor de citros do Rio Grande do Sul, tanto laranja e bergamota. No entanto, isso não é trabalhado. Assim como Caxias é o maior produtor de uva, e lá é bem trabalhado. Mas aqui esse detalhe não é bem trabalhado. Eu não estou dizendo, mas não é ficar só nisso. Sustentabilidade é mais do que produzir, a melhor bergamota, a melhor laranja. Né? É a comunidade. Então, o que é uma cidade sustentável? Começa a entender esse conceito. Isso tem que ser trabalhado em escola, tem que ser trabalhado nas entidades, como um pano de fundo, e aí se abraçar isso aqui. E como é que se faz? Se pensa grande, começa pequeno. Sim. Eu começo num bairro, vou criar esse bairro ser sustentável. O que significa um bairro sustentável? Isso é uma questão que dá para estudar, tranquilo, tem vários especialistas. O que ele gera? Que tudo aquilo que ele entra, ele consegue não degradar e devolver. Então, assim, dá para trabalhar essas questões? Dá, mas falta liderança decente. Quando eu digo decente, é que esteja afim com o futuro do município, da comunidade, não só em reeleição ou ganhar dinheiro. É uma questão mais complicada. E aí nós entramos numa outra tendência, tá? A prevenção para a vida e o bem-estar. Nós não temos esse hábito de prevenir para a vida e bem-estar. Não temos. Hoje em dia existe uma coisa, tu falasse há pouco, a questão do celular. As doenças geradas pelo uso do celular para as pessoas são inúmeras, né? Algumas já comprovadas, uma delas é a miopia, porque as crianças numa fase onde elas têm que olhar para longe, elas estão olhando para a telinha. Então aquele alongamento do campo visual que nós tivemos de olhar para longe, elas passam olhando ali. Então atravessam a rua, vão de ônibus, qualquer lugar no carro, então é sempre um foco. Isso gera não só um problema de visão, miopia precoce, como também questões de coluna, questões de má postura, que vão gerar todo um enfraquecimento dessa massa muscular, que vai fazer com que a pessoa vai ficar doente mais cedo. Ou seja, ela não vai ter uma vida longa, produtiva, com bem-estar físico. O que tu acha disso? Eu acho interessante. Eu vou te repassar uma pergunta, né? A gente sabe que o Brasil é um país em desenvolvimento, não é um país subdesenvolvido, né? Mas nós temos países, como o Japão, por exemplo, que são países desenvolvidos. Como será que países desenvolvidos tratam essa questão? Será que eles têm essa visão de que o celular traz esses malefícios e eles tratam de alguma forma isso? Eles encaram de frente. Eles dizem o que acontece, trazem depoimentos, não se omitem. Então, eu não posso, digamos assim, te obrigar na tua casa a não olhar o celular, mas tu tem que saber de todos os malefícios, do que gera. Claro. E no Brasil é o processo
de comunicação ou de marketing, ele é muito voltado só para o benefício, Sim. para a questão de status, ou seja, se eu tenho um iPhone, como é que eu não comprei o iPhone da última, por que eu não tenho não sei o que, daí eles ficam inventando a super tela, super não sei o que, e claro, são benefícios, mas são benefícios que são impingidos, e aí tu acaba gerando um monte. Então, na verdade, assim, é um consumismo de novo. Assim que tem que falar do mercado imobiliário, que é um grande gerador, tem o mercado da indústria, do comércio, do varejo que cresce. Vamos pegar agora a expansão das farmácias do Estado. Que é uma coisa inacreditável. É inacreditável. No Estado... De 30 em 30 metros tem uma farmácia. Tem uma farmácia. Então, o que se faz com isso? E eu não vou culpar ninguém, mas tem toda a indústria envolvida, que entra os profissionais da saúde, que entra os próprios fabricantes e tal, que entra nós mesmos. Quando me pergunta dor de cabeça, eu te dou uma receita de um remédio, mas eu já tomei não sei o quê. Tu vai no Uruguai, vai, busca tal remédio lá, que aqui não... É todo um processo nosso de automedicação e de foco na doença e não na prevenção. Sim. Então a gente tem que quebrar essa cultura, tem que ter isso aí. E entra muito cedo a questão da segurança nas escolas, a segurança da saúde, da prevenção. Acho que é por aí que se começa o trabalho. Então, assim, é o papel de uma comunidade escolar que começa a trabalhar essas questões. As escolas têm um papel importantíssimo nesse quesito, né? E a gente espera que as lideranças, né, prefeito, governador, presidente, tenham uma visão um pouquinho mais ampla de atacar não a consequência, mas atacar a causa, né? A gente vê de uma forma geral, não se ataca a causa, né? Questão das enchentes, não se ataca a causa. Questão de doença, não se ataca a causa. Só a consequência. E aqui entra uma provocação, nós estamos finalizando esse programa, a questão de que cabe uma reinvenção nossa como professor, nossa como empresário, nossa como líder. Porque tu é um líder, tu está liderando um organismo, uma empresa que divulga conhecimento, que provoca. Então, qual é o papel da TV Mon nesse processo? O que tu está fazendo? Enorme. Mas o que tu está fazendo de fato? O que nós estamos fazendo aqui sentado nessa mesa, divulgando os programas que a gente está mostrando? Tudo tem que ter um fim, uma vocação. Perfeito. Só o fato de a gente trazer esses casos, né, eu acho que é fundamental para a gente esclarecer o telespectador. A gente procura sempre trazer alguma mensagem, né, para que as pessoas sigam lá na frente. Então, questão das enchentes, não atacar as consequências, atacar a causa. Falo enchente porque Montenegro sim, mas falta a questão que tem que... Como fazer? Não adianta só, e aí eu puxo não só a minha orelha, mas de todo mundo assim, não adianta só dizer, olha, é importante que o planeta seja salvo. Como? Uhum. E para responder o como, não é baseado no achismo, não é baseado nos interesses que eu tenho, financeiros ou de perpetuação de poder, são nos interesses da comunidade, daquele grupo que eu viso. Então, assim, o que eu preciso, falando eu por mim, assim, é que as lideranças resolvam tomar essa atitude de assumir o seu papel. Perfeito. Eu não admito que uma liderança ela passe por essa vida, né, seja rica ou não, e ao final ela diz, qual é o legado dessa liderança? Liderança é qualquer pessoa, não necessariamente alguém rico, pode ser pobre. Então, nós temos que assumir o nosso papel de liderança transformadora nesse momento do nosso país. E fica como tema de casa a gente aperfeiçoar, por exemplo, aqui na TV Mon, como a gente aponta sempre os problemas, né? Dar as soluções também, né? Sugerir soluções. Exatamente. Muito obrigado, Adriano. Valeu. Abraço. Até mais.